Salve família Audaz, estamos começando mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu tenho a honra, um prazer imenso estar aqui com meu brother Sandrão. Já ele vai se apresentar. Antes de qualquer coisa, eu quero falar para você que está assistindo, para que você, se não for inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, para você receber as mensagens quando a gente estiver fazendo algum vídeo ou outras novidades que mais para frente teremos. E você vai ficar por dentro de tudo isso. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com um cara que me liderou por muito tempo, me recebeu nessa igreja muito bem, meu brother Sandrão, que por muito tempo gravou desse lado da mesa, agora está desse lado da mesa. Se apresenta aí, porque você sempre foi o apresentador, agora você é o entrevistado. Agora é difícil, né? É nada. Então, pessoal, para quem não me conhece, sou Sandro, pastoreando na Juventude Audaz. Faço parte da comunidade local Igreja Batista Menorá, pastoreando na igreja local, mas com foco na Juventude Audaz. Sou casado com a Renata, a pastora Renata, e sei que vai ser uma noite transformadora. Quero te convidar para ficar até o fim desse podcast aí, porque eu sei que o Espírito Santo vai falar com você de forma transformadora. Tudo aquilo que a gente tem feito aqui, essa conversa, esse tempo de mesa, esse tempo de comunhão, de unidade, de vida na vida, tem trazido transformação em muita gente. Vamos junto aí, em nome de Jesus. A gente tem visto muitos testemunhos, né, mano? Sim, cara. E agora você é o pastor Sandro, né? Eu apresentei o Sandro aqui, mas é o pastor, esqueci desse... Mas ainda continua sendo Sandro. O Sandro não mudou. Sandrão, muita gente conhece, mas pouca gente talvez saiba a sua história, né, mano? As pessoas veem você e acham que você já começou num púlpito pregando, né? Sim, da desenvoltura, da forma que você fala. Mas vamos começar do início. Tipo, você nasceu num lar onde seus pais já eram cristãos. Como que foi o comecinho da sua trajetória de vida aí? De criancinha. Então, na verdade, eu não vim de uma família cristã, né? Aham. Os meus pais, eles frequentaram várias religiões no início lá. E o meu pai, ele começou a conhecer o evangelho quando eu tinha 13 anos de idade. 12 para 13 foi onde ele teve o encontro com Deus. E até então a gente ia para algumas... A gente já chegou a frequentar a igreja católica, chegamos a frequentar algumas outras religiões. No começo ele não foi para uma igreja evangélica, foi uma igreja católica. Exatamente. Aham. E aí, a convite de um amigo dele, cara, que morava na rua de casa lá, ele foi um dia na Igreja Batista da Lapa. E lá Deus falou com ele. Nessa época, ele voltou. Deus impactou ele de forma incrível, transformadora. E eu lembro que ele voltou contando tudo que Deus tinha feito, só que a gente não tinha nenhum entendimento de Deus, né? A gente já, o cara tá doido. Tá ligado? Tá acontecendo. O cara nunca tinha visto, a gente nunca tinha visto ele numa alegria daquela. E ele foi o cara que, na verdade, o meu pai foi o cara que começou, ele conheceu a verdade e através dele ele começou a influenciar a família. Da hora. Foi muito sinistro isso. Então essa influência já vem de gerações influenciando. Sim. E aí eu lembro uma coisa que era muito louca, Ninão. Era que, nessa temporada aí, ele começou a ir na Igreja Batista da Lapa, que é a mãe da nossa comunidade local, né? E o nosso apóstolo saiu de lá, enfim, toda a equipe de liderança. E eu lembro, cara, que, nessa temporada aí, eu tinha 13 anos, e aí inaugurou a Igreja Batista Menorá, em Pirituba, e aí ele começou a frequentar, começou a fazer parte. Vocês eram daqui de Pirituba? Sim, a gente morava próximo da Igreja Batista Menorá, ali mesmo, ali, algumas ruas ali pra cima, na rua Portão Preto. E eu lembro que o meu pai começou a ir. E aí, ele começou a ir, Deus começou a transformar ele começou a conhecer, e aí ele começou a levar os filhos na obrigação, cara. Ele enfiou a verdade, cara. Ele enfiou a verdade. E aí, ele teve uma experiência com Deus, ele contou pra nós, pra família, e aí pra minha mãe também. A minha mãe, a princípio, não foi. Uhum. E ele, começou a contar aquilo que Deus estava fazendo. E ele era, recém-convertido, mas você percebia a alegria de Deus no coração dele. E aí o meu pai foi o homem de Deus que levou a gente pra igreja. A gente não queria ir. Cara, a gente tinha 13 anos, eu queria ficar na rua soltando pipa. Eu ficava muito nos prédios, que eu morava na frente de uns prédios. E eu queria ficar jogando bola, cara.
Ainda mais de domingo. E ele, tipo, ia Domingão, buscar a gente. mó sol. Mano, e sabe o que ele fazia? Ele ia buscar a gente. Tipo assim, ó. Tinha vezes que eu falava assim, mano, vamos sair pra longe pra empinar pipa, tipo, umas Pra ruas ele lá não pra ver a cima, pra gente. ele não ver. Mano, dava 5 horas. Ele chegava, tipo, na rua onde eu tava, ele me achava, eu e meus irmãos, e ele falava assim, ó, vamos pra igreja. E, tipo assim, naquele momento foi, tipo, um choque, assim, pra nós, porque a gente não tinha essa cultura, né, cara? Aham. A gente tava vivendo a vida ali, só que isso teve um resultado na nossa vida, né, cara? Então, Pra você, assim, que você então viveu até os 13 anos numa vida normal no mundo e sim, tal, e sim. como que foi essa mudança de vida no mundo pra começar uma vida na igreja, tipo, na escola, essa mudança, assim, foi rápida ou foi demorada mesmo? Então, na verdade, foi muito louco. Por quê? Porque nessa época, eu lembro que, tipo, ele começou a buscar gente na rua, e aí eu comecei a sentir um pouco de vergonha disso daí. Porque, mano, os caras começaram a me chamar de pastorzinho. Naquela época ser cristão era zoado, Era né? zoado, entendeu? Não era hoje que você, tipo assim, hoje a mídia em si, as redes sociais, você tem muita gente estilosa servindo a Deus. Naquela época não, tipo, Era a visão, só Bíblia debaixo do braço. a visão da galera era tipo eterno e paletó e tipo assim, mano, e o crente era um cara chato. E eu lembro que, tipo assim, nesse sentido aí, meu pai ia me buscar, eu ficava morrendo de vergonha. E aí os moleques começaram a me chamar de pastorzinho. Nessa época, o alemão, que é da nossa comunidade local, ele era meu amigo, o Bruno, a gente andava junto, jogava futebol na rua. E nesse tempo, mano, os caras começaram a me chamar de pastorzinho, eu ficava com maior vergonha. Os caras estavam profetizando já o que tava acontecendo agora. Sim, pra você ver. E olha só, Ninão, o que acontecia? O meu pai, ele começou a falar que a gente tinha que ir levar a Bíblia, mano. Então a gente tinha que ir na rua. Eu, tipo, escondia a Bíblia, tá ligado? Eu, tipo, ia andando, porque era próximo de casa, eu escondia a Bíblia. Mas, assim, tipo assim, essa transição de mundo, eu não tinha muito conhecimento das coisas do mundo, porque eu tinha 13 anos, entendeu? Sim. E aí eu comecei a me envolver com a galera da igreja, comecei a conhecer a verdade. E Deus começou a me puxar nisso. Porque você perguntou sobre isso, como foi essa transição. Eu ficava com muita vergonha na escola. Mano, eu tinha muita vergonha de as pessoas, tipo, da escola saber que eu ia na igreja. E aí eu sempre parecia que eu ouvi o Espírito Santo falando assim, ó, se você me negar diante dos homens, eu vou te negar também, cara. Mano, eu sempre pensava nesse versículo quando tava na escola. E aí quando alguém me perguntava, eu ficava assim pensando, mano, mas se eu negar Jesus diante dos homens... Não posso negar, né, mano? Mano, ele vai me negar diante de Deus, cara. Então, assim, eu vou ter que falar que eu sou cristão, mano. Eu vou ter que falar que eu sou crente. E aí, tipo, eu falava que eu era protestante, tá ligado? Mas nisso já tinha... já tinha uma mudança no Sandro antes da igreja e no Sandro depois da igreja. Na sua infância, você já, tipo, teve uma mudança dessa de, tipo, fazia isso e não parei de fazer na escola, alguma coisa assim? Então, aí, conforme eu fui frequentando, eu fui pros acampamentos de adolescentes, de jovens, cara, isso marca a nossa vida. Eu comecei a, tipo assim, a ver que algumas coisas eram erradas e eu comecei a me incomodar com isso daí, mesmo com 13 anos. E aí, o que acontece? Eu comecei a entender o que era o Espírito Santo, que era a presença de Deus. E, cara, eu comecei nos acampamentos, quando tinha uns grandes derramar do Espírito Santo, assim, eu comecei a buscar, mano. Parece que o Espírito Santo colocou um fogo no meu coração e eu lembro que eu tava num culto, Ninão. De repente a presença de Deus veio, mano, e eu comecei a sentir fome e sede com 13 anos. Essa foi sua primeira experiência? Essa foi a primeira experiência. A primeira experiência foi no acampamento da Igreja Batista da Lapa. Era o acampamento da Lapa. E a gente era adolescente ainda, e eu lembro que, tipo, a gente tava num momento, tava uma unção de Deus no acampamento. E, cara, olha o que aconteceu. Eu lembro que, tipo, eu tive uma visão, mano. Eu nem sabia o que era visão. Eu tinha uma visão que eu tava, tipo, perto de uma árvore. E essa árvore, como se fosse, tipo, a visão de Moisés. Ela queimava e eu via a sarça queimando e não se consumia. E eu lembro que, tipo, Deus falou assim pra mim, eu te chamei, cara. Sandro, eu te chamei e eu tenho um propósito na sua vida. Eu vi isso, tipo, nessa idade. E eu falei, mano, será que isso eu tô viajando? Será que eu assisti algum filme? Ficou na minha cabeça. E ficou na minha cabeça e eu tô pensando isso? Loucura. E aí eu falei assim, cara... E aí, só que o meu coração começou a queimar, mano. E eu, tipo assim, as pessoas falavam muito do batismo com o Espírito Santo. Nessa idade. E aí eu comecei a buscar isso, freneticamente. E aí eu comecei a andar com o Marcelinho, que é um brother, que ele ainda é da nossa igreja, você conhece o Marcelão.
E aí ele também começou a entrar nessa vibe. Ele entendeu quem era o Espírito Santo e a gente começou a orar, mano. Nessa idade, 13 anos. Aí a gente começou a fazer evangelismo. O nosso apóstolo, que ele era pastor naquela época, a gente ia no trem, evangelizava. Ia pra sala de oração. Tipo assim, que a Maria Amélia liderava, mãe do pastor G. E a gente tava lá toda terça. A gente tava com fome, a gente queria encontrar a presença de Deus. Só vocês desde criança? Só nós dois, mano. E tipo, os caras ainda olhavam e falavam, mano, será que esses caras tá aqui pra quê? Esses moleque louco. Aí a gente foi crescendo, só que a gente tinha muita fome de Deus nessa época. Então a gente, tipo, de tarde, a gente estudava de manhã, tipo, ele estudava na escola dele, eu na minha. Quando chegava à tarde, a gente almoçava, se encontrava e falava assim, o que a gente vai fazer? Ó os crentinhos, mano. Não, a gente vai num círculo de oração da Assembleia, que não tinha culto na nossa igreja. E tinha uns cultos de tarde naquela época que a gente ia também. E aí a gente começou a ir no círculo de oração da Assembleia, mano. E a gente começou a entender que Deus tinha chamado a gente. E de 13 até 15, a gente entendeu e a gente começou a ter oportunidades para pregar na Assembleia, nos círculos de oração. Porque vocês estavam indo lá frequentemente, o pessoal, pô, os meninos estão indo aí direto, vamos dar uma oportunidade para eles. Irmã Olga, lá perto da... Era um círculo de oração que a gente ia. Irmã Olga, de terça de manhã, acho que ainda tem. Mano, e o fire comendo e a gente caindo pro poder de Deus, a gente entendeu, isso queimava o nosso coração. E aí, cara, sabe o que a gente começou a fazer? Quando não tinha círculo de oração, a gente começava a orar, tipo assim, depois da escola almoçava, tipo umas 3 horas, e orar até 7 da noite, trancado no quarto, mano. Mano, loucura, cara. Por quê? Porque o Espírito Santo tinha falado e queimou o nosso coração. E olha que muito louco, Nino. Nesse tempo, a gente começou a pregar no ciclo de oração, ter oportunidades, né? Porque a gente lia a Bíblia, entendia alguma coisa e aí falava ali o que vocês se preparava, mano, pro ciclo de oração, porque a gente sabia que ia ter oportunidade. E a gente ia forte, mano. Só que a gente era criança, cara. Só que aí eu lembro que uma vez aconteceu uma coisa interessante. Nisso, tinha uma irmã que era amiga de um amigo nosso, uma pastora, e aí ela falou que ia ter um congresso de crianças. O apóstolo vai lembrar disso quando ele vê esse vídeo. E aí, cara, eu tinha 13, acho que eu tinha uns 15 anos nessa época. E aí ela me chamou pra pregar no congresso de crianças da igreja dela. Uhum. E aí, tipo, eu peguei e falei assim, beleza, mas aí, tipo, você tem que falar com o meu pastor, cara. E aí, tipo, ela pegou e falou, beleza, então vamos lá. Ela foi falar com o pastor Paulo, que na época ele era pastor Paulinho. Nosso, pastor Paulinho. Chegando lá, mano, ela, tipo, falou pra ele. E aí, tipo, ele olhou pra mim e falou assim, tá, beleza, mas ele é uma criança, tipo, 15 anos, mas se ele quer ir, beleza, eu apoio, pode ir. E aí, mano, eu lembro que esse dia, eu, tipo assim, eu nem sabia o que era pregar, eu tinha tido algumas oportunidades, mas tinha que pelo menos falar ali 30 minutos. E olha só, Ninão, que loucura. Nesses 30 minutos, o que aconteceu, cara? Eu tinha 30 minutos pra falar, tava lotado, tipo, era uma igreja pentecostal fire, e as crianças fritando, mano, e os hinos de fogo comendo, e tipo, o preletor Sandro vai pregar. Mano, 15 anos de idade. E sabe como eu tava vestido? De terno, velho. Roupa social, mano. Que era uma igreja penteca. Da hora, mano. Loucura. Aí, o que aconteceu, Ninão? Essa eu não sabia, mano. Você não sabia? Aí, mano, nessa idade, aí, tipo, eu comecei a pregar. Não esqueço até hoje, eu preguei sobre Gideão. Força de Gideão. Tipo assim, aí o que aconteceu, cara? Eu comecei a pregar sobre isso. E eu lembro que foi muito sinistro. Porque tinha uns caras, naquela época que eles eram da nossa igreja, eles foram nesse congresso. Porque, tipo, eles eram amigos do meu pai foi. E aí eu comecei a pregar, mano. E aí eu não tinha mais nada pra falar. Acabou. Eu acho que eu falei 10 minutos, se não 5, mano. Li o texto e falei algumas coisas, de repente eu fiquei tava parado. pra meia hora. Eu nem sabia o que era sermão. Ixi, eu tava só... Meu coração queria Deus e eu queria queimar por Jesus e eu queria ter experiências com Deus. E eu acreditava que Deus tinha me chamado, desde essa idade. Aí eu lembro que, tipo, eu comecei a pregar 5 minutos, 10 no máximo. Aí não tinha mais nada pra falar, eu fiquei parado, mano. Só que nessa hora, cara, aconteceu uma parada sinistra. Todo mundo começou a chorar. E, tipo, a presença de Deus veio. E as crianças começaram a fritar, mano, no poder de Deus. E aí eu olhei, mano, e eu falei assim... Eu senti Deus falando pra mim, eu tô aqui. Mano, aí, tipo, tinha um cara... Nessa época que ele era amigo do meu pai, mas o cara era, tipo, muito... Ele lia muito a Bíblia e era meio... Ele tinha feito teologia. E aí eu falei assim, mano, esses caras vão me metralhar aqui, velho. Acabar comigo. Mas beleza, eu vou cair pra dentro, entendeu? E aí, Ninão, nessa hora, o que aconteceu?
o cara foi impactado pelo Espírito Santo. E a presença de Deus apareceu lá. Por quê? Porque por mais que eu não tinha entendimento muito bíblico de algumas coisas, mas eu tinha fome por Deus. Sim. E, tipo, a gente tinha feito um jejum monstro. O Marcelo tava comigo, a gente tava buscando fortemente no Fire. E, mano, pra você ver, nessa época, como a gente jejuava muito e orava muito, uma vez, tipo, depois disso, aí a presença de Deus veio, o fogo de Deus caiu e eu não conseguia explicar o que estava acontecendo. Na verdade, eu não tinha feito nada, o Espírito Santo tinha aparecido na reuniãozinha lá, igreja pequena. E aí, dentro disso, a gente tava num jejum forte e nessa mesma semana, uma irmã chamou a gente e falou assim, ó, Sandro e Marcelo, eu preciso que vocês vão na casa de tal pessoa pra orar por ela, porque ela tá passando por um problema. E foi uma das primeiras experiências nos dons espirituais. Mano, aí eu cheguei na casa da mulher e falei assim, me dá uma água. Aí, tipo, eu tinha ido andando lá. Aí eu e o Marcelo, a gente foi andando. A gente não tinha carro, ninguém levava a gente. A gente foi pra orar pela mulher porque ela precisava de oração. Quando a gente chegou lá, mano, a mulher falou assim, ó, beleza, vem aqui na cozinha. Eu peguei o copo de água, comecei a tomar. Mano, de repente abriu um telão na minha frente e eu comecei a ver a vida da mulher, mano. Tipo, desde quando ela tinha uma certa idade. E aí, tipo, eu vi, tipo, num filme bem rápido a vida dela. Aí quando foi pra sala, eu não entendia nada muito disso, de visão dos espirituais. Aí quando a gente foi pra sala, aí eu falei assim, olha, eu vou orar por você agora. Aí eu e Marcelo colocamos a mão na mulher assim, mano, e eu comecei a orar aquilo que eu tava vendo no vídeo. Que Deus tinha me mostrado em visão. Só tava falando aquilo que você tava vendo. Mano, a mulher começou a chorar de uma tal forma, eu não me esqueço disso. O tapete onde ela caiu chorando, ficou uma bola, tipo assim, de água. De lágrimas. De lágrimas, mano. E, tipo, o tapete inteiro, a mulher chorava demais, mano. E o Espírito Santo apareceu e transformou a vida da mulher. Então aí foi o início de umas experiências, entendeu? Mano, e você falando tudo isso aí da questão, você era criança, mano. 13, 14, criança, 15 cara. Anos, adolescente. Por que você acha que hoje mudou tanto, mano? Hoje a gente vê bem menos isso. É difícil, né, mano? Você vê igrejas que tem as crianças ativadas. Lógico que existe, né? Mas o que você acha que mudou do seu tempo para os tempos de hoje? Então, uma das coisas que eu vejo é que hoje você tem muitas distrações, né? As crianças já tá mexendo no smartphone pequena. Tem vezes que, tipo, o Nathan pede o meu celular e ele sabe destravar a senha. Ele sabe entrar e você vê o dedinho subindo e descendo. E aí tem uma coisa que acontece que, na verdade, tipo, isso tira um pouco a nossa espiritualidade. No sentido do que hoje você tá no Instagram, pode parar e pensar pra você ver. São tantas as distrações, você tá vendo, tipo, uma pregação. Um vídeo pequeno ali no Instagram. Ou a criança tá no YouTube. Aí, de repente, você passa daquele vídeo, você tá vendo um vídeo de pregação, você, em questão de segundos, você transiciona, tipo, por um tênis da Nike. Aí, mano, daquele tênis da Nike, você transiciona pra um bolo muito gostoso. Ou pra um lanche. O que isso vai trazer? Qual que é a mensagem que isso vai trazer? Que não tem importância algumas coisas, entendeu? Porque tudo tá ali. Só mais uma informação. Cara, só mais uma informação. Então, naquela época, é claro que Deus ele opera hoje, independente de smartphone ou não. Sim. E quando, tipo assim, a pessoa tem um encontro com Jesus, mas essas coisas muitas das vezes atrapalham. Porque naquela época não tinha celular, não tinha nada. Tinha pipa, futebol e era isso, entendeu? E era um negócio que você tinha que ir fazer, né? Você tinha que ir lá empinar o pipa, né? Exatamente. Você tinha que ir lá jogar bola. Hoje em dia é tudo dentro de casa, tem tudo, todas as informações. E eu acho que também, cara, tipo assim, a gente precisa entender que as crianças, elas são heranças de Deus. Então, por exemplo, tipo assim, não existe limites pra você expor as crianças na presença de Deus. Não existe idade. Então, assim, se você tá com uma criança ali recém-nascida e você começa a orar muito, você começa a louvar e adorar a Deus, ela vai ter marcas de momentos de adoração, de momentos com a presença de Deus. Muitas vezes você vê, tipo, até pais que falam assim, não, mas eu acho que meu filho é novo. Criança tem que brincar. Beleza, tem que brincar, mas que ela possa brincar na presença de Deus. Entendeu? Uhum. Porque isso é uma coisa que acontecia, cara. Quando eu entrei na nossa comunidade, eu comecei a me conectar com os adolescentes, eu entrei, tipo, criança. E eu fui num acampamento onde o Espírito Santo me marcou. E depois eu fui pra adolescência e o Espírito Santo continuou me marcando, Sim. Entendeu? Então, é isso. Eu vejo dessa forma. Você falando isso, eu lembrei até no podcast da pastora Marina, ela falando das coisas, né? E quando eu era criança, tipo, você não tem muita noção, né?
Mas você tá ali ouvindo, mano, e depois teve um tempo que eu fiquei fora da igreja e tal, Sim. aquelas coisas ficam na sua cabeça, mano, de uma forma que eu não conseguia explicar o porquê eu tinha aquilo na minha cabeça. Lógico, Espírito Santo, né? Na época eu não sabia. Mas a coisa fica gravada mesmo na cabeça da criança, mano. Sim, cara. Então, isso que você falou de promover, assim, até as brincadeiras, tempo com Deus, marca profundamente as crianças, né, mano? Marca profundamente. Pulando essa etapa aí, Sandro adolescente, você na sua juventude continuou nessa pegada? Como que foi, tipo, questão igreja, questão vida pessoal também? Então, aí chegou uma hora, tipo, na minha vida que eu comecei a ter alguns conflitos, né? Entre adolescente e jovem, eu comecei a ter alguns conflitos porque eu achava que, tipo assim, na igreja, naquele contexto que eu tava vivendo, eu não tava vivendo uma vida que, tipo assim, da hora. Porque essa é uma idade muito complicada. Sim. Porque, tipo assim, a galera começa a ver os amigos na escola, tipo, andando com. Tipo, indo pra uma balada. Tipo assim, cara, colando no shopping, essas coisas. Tudo bem que naquela época a gente podia fazer isso. Colar no shopping não é pecado e nunca foi. Sim. Entendeu? A não sei se a galera que tá aqui ouvindo, tipo, você vai lá pra arrastar a mina, entendeu? Então, aí é diferente. Aí é ruim, aí dá ruim. Aí é embaçado, porque se você ficar ficando, Jesus vai voltar e você vai ficar. Continuar ficando. Exatamente. Mas o que acontece, cara? Eu lembro que, tipo assim, chegou uma hora que eu comecei a pensar e eu comecei a, tipo, ver as coisas, tipo, do mundo, vamos se dizer assim, porque a gente tá no mundo, né? Mas assim, Sim. ver as coisas que o mundo apresentava e eu achava, tipo, da hora. Então eu comecei, tipo, a namorar com uma menina da igreja. E aí, nesse tempo, tipo assim, eu comecei, vamos dizer assim, eu comecei a me desviar, porque eu comecei a achar as coisas, tipo, eu ia pro colégio, tipo assim, e aí eu comecei a andar com a galera do colégio, e a galera em si, eles iam pra balada, velho. E eu falava assim, mano, Por que eu não balada é vou? da hora. Por que eu não posso? E aí parece que o diabo ele começa a enganar a galera no sentido assim, ah, fumar é da hora. Tipo assim, fumar é da hora, mano. Tipo, ir pra balada é da hora. Você vê o pessoal descolado, né? Fazendo. Mano. Olá, mano. Todo mundo olha, né? Então, Acaba sendo um bagulho meio que de fama, assim, né, mano? De você fama. querer estar no hype da galera, né, mano? Aí eu lembro que, tipo assim, eu comecei a me interessar por essas coisas e ao mesmo tempo o diabo ele vai entrando e ele vai começando a minar aquilo que Deus construiu na sua vida. Ele vai começando a te afastar daquilo que Deus construiu. E aí eu lembro que, tipo assim, eu comecei a namorar, aí dentro desse namoro, tipo, começou a rolar, tipo, umas paradas que não era de Deus. Isso já foi brechas pro diabo, tipo, começar a entrar. Só que dentro disso, aí o diabo começou a colocar na minha cabeça que, tipo, as coisas do mundo era da hora. Mas nisso você tava já parando de ir pra igreja? Ou, tipo, Não, eu ainda continuei indo, porém, tipo assim... afastadão, assim, de eu Deus. falava assim, cara, mas não tem problema eu ir pra balada, porque jovem vai pra balada, entendeu? Sim. E aí, tipo, a primeira vez que eu fui, eu lembro que eu fiquei impactado. Eu falei assim, mano, você é louco, velho. Tipo, uma parte de coisa acontecendo aqui. E, tipo assim, eu só tô na igreja e o diabo começou a, tipo, minar. Ele começou a falar na minha mente. Só que aí eu comecei... Aí eu lembro, tipo assim, que eu sempre falava assim, só quero ir pra balada, tipo, pra curtir. Depois eu terminei o namoro. E, tipo assim, só pra pegar umas minas. Eu falava isso. Eu falava isso pra galera do colégio. Eu falava assim, mano, só quero ir pra balada pra curtir, pegar umas minas. Não vou usar droga, mano. Não vou beber. Não vou beber e nem vou fumar, mano. Só que quando você tá nesses ambientes, mano, é o campo do inimigo, velho. Sim. Tá ligado? Você tá passou... jogando fora de casa. Você tá jogando fora, você passou por isso. E aí, começou a vir algumas situações, aí, tipo, você bebe. Aí depois que você bebeu, tipo assim, você começa a fumar um cigarro. Aí depois que você fuma um cigarro, você começa a, tipo assim, começa a se tornar algo destrutivo. O diabo começa a entrar Sim. e você já não vê mais problema nessas coisas. E eu lembro que eu sempre falava assim, eu nunca vou usar droga. Só que o final, tipo, da minha... Cara, onde eu saí no fundo do poço depois que eu comecei de balada pra festa rave e essas coisas, o final foi que eu quase morri de overdose, porque eu usei tanta droga. Eu comecei a usar droga de semana. Isso foi é uma parada destrutiva. Um abismo chama o outro. Literalmente, né, mano? Às vezes parece muito jargão, né? De, tipo, Exatamente. pessoa mais velha falando, mas literalmente começa numa festinha, numa festa da escola, numa Sim. parada de que, vou beber só pra ficar na social com o pessoal aqui. Exatamente. Isso é mó destrutivo, mano. E aí, Ninão, o que aconteceu? Eu dentro disso eu falava assim, mano do céu, cara, aí... Só que o Espírito Santo sempre falava comigo.
Eu lembro que eu ia pra balada, quando eu voltava eu pedia perdão pra Deus. Eu falava, Deus, me perdoa, essa parada não vira, eu não sou disso. E eu lembro que, tipo, depois que eu comecei a, tipo, me envolver com drogas, sempre quando eu tava louco, eu falava assim pros caras, ó, a parada é o seguinte, um dia eu vou voltar pra presença de Deus, e se vocês não Os for... caras falam, mano, você tá usando vocês uns bagulho muito vocês louco. vão pra hein? miséria, mano. Vocês vão morrer nessa parada, mano, porque isso daqui é destrutivo. O diabo tá aqui, velho. E aí os caras, ixi, mano, já Os caras começou falam, a tá falar loucão, besteira. esse aí tá Já muito louco, doido. já tá brisado. E aí, cara, dentro Durou mais ou disso- menos quanto tempo dessa fase aí de balada, festa rave? Mano, foi uns 4 anos. Uns 4 anos. 4, 5 anos. Começou com uns 18 ou mais? Comecei com 17, 18 ali. E aí eu lembro que, tipo assim, dentro disso, eu comecei a andar com uma outra galera. E aí, tipo, já era normal. E eu lembro que, tipo, eu sempre falava assim, é a última festa rave que eu vou. Não vou mais. Sempre falava isso. Só que no outro final de semana, na quarta-feira, na segunda eu não falava com ninguém, terça, quarta, quinta-feira já começava a galera a jantar. Você voltava pra casa, mano, que merda que eu fiz, Zoado. que foi zoado e tal. Gastei todo o meu dinheiro. Aí chegava perto, quando vai passando o tempo, você fala assim, você começa a lembrar só das coisas boas, né, mano? Daí você fala, Exatamente. não, foi um momento legal lá, mas na hora foi tudo ruim, mano. Sim. E aí sua cabeça só lembra dos momentos bons, né, mano? E aí você fala, não, eu vou nessa, só mais nessa. Aí você Exatamente. vira um ciclo, né, o negócio. Sim, cara. E E aí eu lembro que, tipo, nisso, aí eu, tipo, chegou uma hora que eu vi que eu tava preso nisso. E eu não conseguia sair, cara. Eu pedia perdão pra Deus, eu me arrependia. Comecei a usar droga de semana, eu perdia trampo. Porque você começa, tipo, você não tem mais responsabilidade. sim, Tipo, o vício, muitas das vezes, eu não cheguei a ser um viciado, mas o diabo me manipulava. Então, tipo assim, você perde o horário de trampo, você começa a, tipo, ter uma vida destrutiva. aham. E aí eu comecei a pedir perdão pra Deus e tal. E aí eu lembro que, tipo assim, Deus ele começou a falar comigo. Porque quando você tem um encontro com Deus, cara, tipo assim, Deus te marcou e ele tem um propósito na tua vida, você não consegue ficar longe da presença de Deus, mano. Por mais que você tá fazendo um monte de coisa errada, o Espírito Santo vai Vira e falar, ó, mexe, vem um pensamento, né, vem ó. vem, mano. Vem, mano. Eu pensava assim, ó, essa parada não é de Deus, mano. O diabo tá aqui, velho. Eu pensava isso. Mas não vou ficar pensando nisso. Eu pensava assim, ó, porque senão, mano, eu nem vou curtir a festa. Já que eu tô aqui, então. Já errei era, mesmo. já tô no pecado mesmo. Mas aí, quando que veio esse entendimento, assim, de você falar, mano, chega, não quero mais essa vida, quero mudar? Foi, tipo, um negócio sobrenatural de Deus ou foi uma pessoa? Foi o quê? Então aí aconteceu várias coisas, né? Aí eu lembro que, tipo assim, eu comecei a me sentir mal quando eu, tipo, ia e voltava e eu começava a ver que era muito destrutivo. Eu gastava todo o meu dinheiro. Cara, e aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Aí como que aconteceu tudo isso, né? Eu lembro que, tipo, eu fui numa festa e nessa festa eu conheci umas pessoas lá do Jardim Clímaco, velho. Uma Nossa, galera que mó nada a rolê. ver e tal. E eu lembro que, tipo, eu fui nessa festa e foi numa dessas festas que eu conheci a Renata, que é minha esposa hoje, a pastora Renata. E, cara, nessa festa a gente se conheceu e eu comecei a pregar o evangelho pra ela. Só que antes disso, o Espírito Santo já tava falando comigo porque eu ia, tipo, pras festas assim, eu ia, tipo, pra balada. Eu comecei a ter princípio de síndrome do pânico. Eu sempre achava que tinha um moleque baixinho, loiro, de preto me perseguindo. Mano, era direto, velho. Eu tava assim, de repente eu olhava pro lado e ele tava lá, mano. E eu comecei a ficar com medo dessa parada, entendeu? Sinistro, mano. Sinistro, mano. E aí eu lembro que, tipo assim, dentro disso, o Espírito Santo começou a falar comigo e começou a mostrar que eu tava, tipo, num caminho destrutivo, cara. Só que eu não conseguia sair, porque o diabo, o pecado, ele é uma parada assim, não. Ele vai te cobrar, galera que tá aí ouvindo, o diabo vai te cobrar muito mais, o pecado vai te cobrar muito mais do que você tá disposto a pagar. Por exemplo, se você quer ir pra uma balada, pra uma festa, cara, beleza, você tá indo. Você começa a usar as paradas, o seu pensamento sempre vai ser assim, cara, eu só vou lá pra curtir. Só que o diabo tem planos pra poder Sim. te destruir. Então, por exemplo, a pessoa vai lá e vai falar assim, ó, eu só vou lá curtir e depois eu peço perdão. Mas o pecado vai te cobrar muito mais do que você tá disposto a pagar, mano. Por quê? Porque dentro disso eu não precisava ter transicionado dentro disso. Podia estar bem, crescendo em Deus, me desenvolvendo. Porém, isso atrasou uma parte da minha vida. Eu tive esse princípio de síndrome do pânico. Eu perdi vários trabalhos, eu não me desenvolvi nessa época, eu não estudei, eu não cresci. E nisso só atrasou a minha vida, entendeu? Sim.
Mas eu lembro que, tipo, nessa festa que eu fui, foi chave, porque Deus já tava falando comigo, eu já tava me sentindo mal por isso. Eu lembro, não, que eu cheguei nessa festa, e aí, tipo, eu tava lá dançando e tal, tava doidão. Nesse dia, cara, eu tinha tomado acho que umas 6 balas, mano. Tava doidão, mano, Tava nossa, do mano. avesso. Só que eu senti que Deus tava falando comigo. E aí, eu lembro que eu encontrei a Renata, a gente começou a dançar, tudo tal. E ali, cara, eu comecei a falar do amor de Deus pra ela. Foi uma parada louca, assim, entendeu? Mas nesse dia eu senti que eu ia ter uma overdose, mano. Eu comecei a tremer, mano, eu comecei a me sentir mal, aí eu comecei a chorar e pedir perdão pra Deus. Fui pra um lugar onde ninguém me Achou via. que ia morrer aquele Eu achei, dia. cara, de verdade. E eu falei, Deus, se o Senhor me libertar agora, se o Senhor me livrar dessa, eu nunca mais volto nessa desgraça dessa festa. Eu vou mudar de vida. O Senhor não me chamou pra isso. E aí eu lembro que eu voltei pra casa e eu tava muito, tipo assim, sobre o efeito tipo, dos sintéticos. E eu lembro que nessa hora, cara, eu cheguei na minha mãe e no meu pai. Por isso que eu falo, cara, uma coisa importante, Ninão. Sempre você precisa confessar. A Bíblia fala assim, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Enquanto você guarda, tipo, os seus problemas, galera que tá ouvindo, enquanto você tem pecados ocultos, cara, o diabo sempre vai te manter ali na prisão. Vai ser sempre aprisionado pelo pecado. Vai ser sempre a carrocinha do cachorro, tá ligado? Aham. O cara tá preso ali. Agora, quando você confessa as suas transgressões, quando você confessa e deixa, você alcança misericórdia. Nesse dia eu cheguei pro meu pai e pra minha mãe e falei tudo que eu tava fazendo de errado e falei, vocês precisam orar por mim. Mano, porque aquilo ali foi o fim, cara. E eu entendi que não era mais pra mim voltar. Entendeu? E aí eu tinha conhecido a Renata lá, tudo tal. E eu lembro que, tipo assim, a gente começou a namorar. E eu comecei a falar do amor de Deus pra ela, tudo tal. Eu falei, mano, essa vida não vira. A gente só vai se destruir aqui. E comecei a trazer ela pra igreja, mano. Só que nisso, eu quero abrir um parênteses aqui. As pessoas podem achar que, tipo assim, se você se conectar numa pessoa que tá fora de Deus e você tentar trazer ela pra igreja, é uma boa coisa. Não é, a Bíblia não recomenda isso. Porque a Bíblia fala assim que luz não tem comunhão com trevas. Naquele momento eu tava em trevas, cara. E ela, tipo, tava em trevas mais do que eu. Bem pior. Deus teve muita misericórdia da Renata, viu? E aí, olha só, Ninão, dentro disso, Deus me encontrou, falou comigo, eu confessei os pecados, as transgressões. Aí eu lembro que eu fui buscar ela na Paulista, um dia no trabalho. Isso foi uma coisa que me marcou, que eu nunca mais esqueço, mano. Chegando lá, eu tava na frente do Shopping Center 3. E aí eu tava fumando um cigarro. Mano, eu tava, tipo assim, voltando, tá ligado? E aí eu lembro que, tipo, chegou um cara na minha direção, ele veio, ele tinha um terno, ele tinha uma maleta. Mano, tipo um executivo, um óculos. E aí o cara chegou na minha direção e falou assim, no meio da Paulista, cara. Lugar onde a galera quer dinheiro. A galera quer se desenvolver, trabalho, negócios, business. Aí, cara, eu lembro que, tipo, o cara chegou e falou assim, ó, tem uma palavra pra você. Tava andando lá do outro lado da rua e Deus mandou eu vir aqui. E ele falou que ele te ama. Ele nunca deixou de te amar. Mano, nessa hora, velho. O Espírito Santo falou que te ama. Parecia que eu tinha tomado um soco. Um soco no peito. Eu comecei a chorar sem conseguir parar de chorar. Porque o Espírito Santo tava me encontrando, ele tava me buscando. E aí, nessa hora, o que aconteceu? Eu fiquei muito mal. Eu escondi, tipo, cigarro. E o cara falou, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Mano, depois daquele dia, cara, eu comecei a frequentar a igreja. Trouxe a Renata. Mano, e Deus começou a transformar a nossa vida. Aí, a primeira coisa que aconteceu dentro disso, eu fui para um acampamento. Mano, e não, você sabe, você passou por essa temporada, tipo assim, de festa e as coisas. Quando eu cheguei no acampamento, sabe o que eu pensei, mano? Mano, eu pensei que todo mundo tava viajando, mano. A galera era muito inocente. Eu falei assim, nossa, mano, que parada louca, mano. E aí, o que eu fiz, cara? Eu pensei assim, eu pensei isso, mano, no acampamento de jovens. Eu devia ter trazido um doce, ia ser mais da hora. Olha que loucura, cara. Olha o nível do cara. Aí, mano. Aí, beleza, fiquei no acampamento. Só que dentro disso, mano, tinha um pastor pegando esse dia. E o cara, tipo, chamou eu e a Renata. Falou assim: vocês muitas das vezes quase morreram. Eu livrei vocês, porque eu tenho propósitos incríveis pra vocês. Tipo assim, as pessoas tentaram matar vocês, mas Deus uniu vocês e vocês têm um propósito. Vocês vão viver pra glória de Deus. Mano, o cara falou aquilo, eu não entendi nada. Eu tava saindo de um momento, eu falei assim, mano, mas como que Deus tem um propósito pra mim em relação a isso? Só que ao mesmo tempo eu já comecei a lembrar daquilo que eu tinha vivido e que o Espírito Santo tinha me marcado, cara.
o diabo ele tenta apagar aquilo que Ele você tenta viveu, apagar, né, velho. mano? Porque, tipo, você, desde cedo, vivendo experiência e tal, era pra ser, tipo, mano, na hora que o cara falar, ele já teu. Mas o mundo ele tenta tanto deturpar É, cara. aquilo que Deus quer como verdade, né? Tipo, mano, Sim. você, Renata, família, ministério. O diabo tentou apagar isso da vida de vocês, mano. Tentou, cara. Que loucura, mano. E aí eu lembro que, tipo, nessa hora, não, o Deus começou a falar com a gente. Aí a Renata, ela fumava desde os 16 anos. Mano, o Espírito Santo libertou ela, começou pra igreja, ela parou de fumar do dia pra noite. Deus transformou a vida dela. E aí o que que acontece? Dentro disso a gente começou a caminhar junto. E aí era uma época que na nossa comunidade tinha células. Mano, essas células, elas funcionavam, tipo assim, e tinham seus líderes, né? E eu lembro que, tipo, esse meu amigo Marcelo, que há muitos anos estava andando comigo e depois eu me afastei dele. Ele começou, falou, Sandro, volta pra igreja. E eles sempre me falavam do amor de Deus, me ligava, tipo assim, queria me puxar. E aí ele falou o seguinte, vem pra minha célula. Só que eu não consegui ir pra célula dele, mano. Não sei o que aconteceu que eu não Não conseguia. deu certo. Aí nisso eu conheci um cara, o nome dele é JJ, brother. Já Mano, tão. esse cara, ele era o cara preparado por Deus pra poder fazer a gente ser transformado. Porque ele sabia o que a gente tava pensando, porque ele tinha passado por essas mesmas experiências no passado. Ele chamou, quando ele chamou, eu senti, mano, esse cara tem Deus. Eu falei, mano, esse cara tem Deus, velho. Não que os outros não tinham, mas ele conectou tanto Sim, com a sim, gente, sim. começou a falar a mesma linguagem. Aham. Mano, a gente caiu pra dentro da célula desse cara e Deus começou a transformar. E uma coisa que é importante falar, nunca, galera que tá ouvindo, nunca tome decisões pra viver uma vida no mundo. Como eu falei, o pecado vai te cobrar muito mais caro do que você tá disposto a pagar. Porém, não, tem algumas coisas, você fica preso, cara. E assim, como que foi uma chave de Deus pra mim poder transicionar de vida? Deus começou a falar comigo, e aí a Bíblia fala uma coisa interessante. É que nós somos o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, ou seja, nada mais. Tipo assim, ó, se ele se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser para ser pisado e lançado pelos homens. Ou seja, Deus ele fala com você, você tem que alimentar aquilo que ele tá te falando. Porque se você, tipo, simplesmente cruzar os braços, Deus, eu tenho uma palavra, Deus tá falando comigo, mas eu não vou fazer nada, não vai acontecer nada. Porque tudo que Deus faz, ele faz junto com a gente. Sim. E assim, uma coisa que eu entendi lá naquela temporada é que, tipo assim, você é um sal. Se o sal se tornar insípido, o que que é? Se você começar a levar a sua vida cristã de qualquer jeito, mano. É como se o sal não tivesse sabor. Então Sim. você foi chamado para ser um sal, só que você não leva a vida cristã de uma forma, tipo assim, séria. E quando você não faz isso, galera que tá me ouvindo, você se torna um sal insípido que não serve para nada. E aí eu comecei a entender de Deus, conectei nesse cara, eu e a Rê. E aí, mano, eu comecei a viver várias experiências com Deus. E aí eu comecei a receber várias palavras proféticas, mano, de que eu um dia eu ia pastorear. Só que, mano, aí eu comecei a me envolver com isso, com liderança, isso começou a queimar no meu coração de novo, eu comecei a ser trabalhado, discipulado. Galera que tá ouvindo, mano, o discipulado transforma vidas. Porque Jesus transformou os 12 discípulos, ele transformou tanto esses caras. Na verdade, ele investiu nos 12 e um era ladrão que se perdeu, né? Mas assim, os outros 11, e depois foi substituído, esses caras fizeram revolução. Por quê? Por causa do discipulado, do confronto, da vida na vida, mano. Sim. Então, galera, seja discipulado por alguém que vai te impulsionar e que vai te alavancar, né? Não, e não. Essa parte do discipulado, mano, é importante demais, mano. É importante demais. Eu, tipo, fico abismado quando as pessoas não têm vontade de ter um discipulado, mano. Sim. Eu, tipo, desde que eu voltei pra igreja, eu sempre fui discipulado hoje é os pequenos grupos, mas na época era célula, né? Então a gente sempre foi discipulado, mano. E eu vejo o quão isso transformou minha vida. Sim. Quanto uma pessoa que tem muito mais tempo que você ali na vida cristã, tem muito mais pra te oferecer. E são diversas pessoas, mano. Às vezes as pessoas ficam muito presas a, tipo, mas a pessoa que me lidera não tem a vida que eu quero ter, um exemplo. Sim. E tipo, então não vou ouvir porque... Não, mano, porque é uma pessoa que tem Deus, mano. Se ela tá ali como líder, é porque ela tá sendo Sim. preparada pra isso, né? Sim. Então a gente tem que também colocar isso na nossa cabeça, né, mano? Porque não depende somente, tipo, eu só quero ser discipulado se uma pessoa for ter a vida que eu quero ter no futuro.
Tem pessoas muito bem preparadas nas lideranças que Deus levanta, né, mano? Sim. E aí foi mais ou menos Aí eu comecei a ser transformado. acontecendo e você, tipo, na questão dessa palavra aí que você recebeu, pastoral, nesse momento assim você já teve a certeza e falou, mano, é isso, eu vou pra cima disso? Ou você falou, vou deixar acontecer e a hora que tiver que acontecer vai... Aí o que acontece? Dentro disso daí, eu comecei a buscar Deus. Mano, comecei a orar, ler a Bíblia, jejuar e comecei a focar no relacionamento com Deus. E aí o que acontece? Eu entendia isso, eu sentia isso e eu me via fazendo isso. Então eu comecei a pensar o quê? Cara, se Deus me chamou, eu preciso me preparar. Então a galera que tá ouvindo aí, cara, se você... Uma chave aqui, vou colocar a chave na mesa aqui pra você pegar. Isso aí é só pegar. Se você entende que você tem um chamado de Deus, você precisa entregar ferramentas pro Espírito Santo para ele poder executar esse chamado. Por que isso é importante? Porque quando Deus criou, lá em Gênesis, a origem de todas as coisas, Deus criou os céus e a terra, aí ele cria os animais e ele cria o homem. E olha que interessante, quando ele cria o homem, ele traz os animais, ele fala assim, você vai exercer governo, você vai governar sobre os animais. E aí ele fala assim para Adão, cara, o seguinte, olha só, presta atenção. Adão e Eva, ele fala assim, não sei se estava Adão e Eva, mas eu sou Adão. Mas ele chama o homem e fala assim, você vai exercer governo. E aí ele fala assim, dá um nome para os animais aí. Por que Deus não deu um nome para os animais? Primeira coisa, Deus se apresenta em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é criador. Acima de todas as coisas, ele cria. Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Aonde existe caos e Deus chega, ele traz organização. Segundo ponto. Terceiro ponto. Por que Deus não criou os animais e não colocou os nomes nos animais? Porque tudo que Deus vai fazer, ele quer fazer conosco. O governo de Deus em nós vai nos levar a gente exercer isso com a nossa vida. Então ele olha para Adão e fala assim, cara, a parada é o seguinte, dá nome para os caras. Então hoje se você vê um elefante, você vê uma vaca e você vê esses nomes, foi porque isso aconteceu lá atrás, cara. Porque Deus quer trabalhar com a gente. Uma outra coisa importante, quando você vê Pedro, e aí ele precisava pagar um imposto. Lembra dessa história? Sim, sim. E aí ele chega com Pedro e ele fala assim, vai lá, joga a rede no mar, pesca um peixe, e nesse peixe vai ter um starter na boca dele, você pega e paga o meu imposto e o seu. Jesus podia ter feito parecer dinheiro ali? Sim, ele era o filho de Deus, cara. Sim. Ele podia ter orado, pedir pra alguém o dinheiro, ou ele podia até ter o dinheiro no ministério pra poder pagar essa parada, entendeu? Mas o que ele faz? Ele chama um pescador pra esse pescador pescar. Fazer o seu trabalho. Fazer o seu trabalho. Ou seja, ele tá... Aquilo que você tem habilidade pra fazer, você vai fazer. Você tá entendendo? Ele tá trabalhando com o cara, velho. Ele tá falando assim, tudo que eu vou fazer com você. Sim. Então isso é uma chave de Deus. Então se você entende que você tem um chamado, uma vocação, um ministério, você precisa dar ferramentas pro Espírito Santo. Então eu entendi isso de Deus e, cara, eu fui pro seminário teológico. Fiquei 5 anos estudando teologia, cara. Estudando teologia. E comecei a me conectar em homens de Deus que também tinham uma vida ministerial. E aí eu comecei a ser discipulado pelo meu pastor. Ele me ajudou muito. Nessa temporada aí, depois que eu comecei a liderar, não foi só mar de rosas, cara. Porque isso é uma construção, né? Eu lembro que, tipo assim, eu tava passando por um momento muito difícil, Ninão, nesse tempo, em empresa, negócios. Tipo assim, cara, eu tava passando um momento que a minha empresa tava falindo. E eu lembro, cara, que foi uma chave de Deus isso pra mim, discipulado, cuidado, galera. Eu lembro que eu tava lá na empresa e eu tava muito mal. Eu não via perspectiva de como eu ia tomar as próximas decisões, porque eu tava sem dinheiro, quase falindo. E eu falava, Deus, só o Senhor. E aí chega o pastor G, e esse cara fala assim, ô Sandro, eu vim aqui pra gente fazer discipulado. Eu falei, não, mano, esse cara não tá aqui, mano. Como eu vou fazer discipulado sendo que eu tô cheio de problema? Ele simplesmente chegou perto de mim, chegou na minha mesa e falou assim, beleza, você não vai fazer discipulado, mas eu vou ficar aqui com você. Mano, o cara ficou lá comigo, velho. E ele, tipo, tentou me ajudar da forma que ele podia. Só que essa questão de ele estar lá comigo, aquilo já começou a transformar meu coração. Então, assim, Deus ele começou a me desenvolver, mas isso teve todo um contexto, né? Sim. Uma coisa que é importante também. Ô, Sandro, por mais que eu comecei a pregar lá com 16 anos, mas eu comecei a passar por várias áreas da nossa igreja. Eu fiz teatro.
Eu e a Renata, a gente cuidou de livraria, a gente liderou jovens, a gente foi supervisor da rede de células, de uma rede de células que a gente tinha mais ou menos uns 60 jovens. Mano, então foi uma trajetória que a gente começou a aprender a lidar com essas questões e o Espírito Santo foi desenvolvendo a nossa vida, entendeu, Ninão? E as pessoas às vezes ficam esperando só o caminho direto, né? Eu tô aqui, vou virar pastor. Não, tem um caminho grande pra trilhar. Você tava falando aí, mano, tem muita gente que fica presa só na salvação. Sim, E, cara. tipo, não faz nada além da salvação, né, mano? Tem muita gente com muita habilidade, com muito dom, com muito talento e que não desenvolve isso. E, tipo, não entende que isso é bom pro reino. Tem muita gente com habilidade de liderar. Tem a desenvoltura, sabe falar, sabe ajudar as pessoas. Sim. E acaba não indo a fundo, mano. E eu queria que você, tipo, sei lá, de alguma coisa mais prática, assim, como com uma pessoa que já tem uma habilidade, que vê, assim, que tem uma habilidade pra alguma coisa, seja fotografia, seja o que for, e que ela pode fazer, assim, pra, tipo, desempacar isso, sabe? Ó, uma das coisas que tem uma história, uma ilustração, eu nunca mais esqueci, eu já preguei sobre isso. Fala de um cara que ele tinha. Ele era um violinista. E esse violinista, ele era muito profissional. E as pessoas chamavam ele para tocar nos eventos pequenos. E ele sempre falava assim: não vou, porque um dia eu vou tocar num evento grande. Aí chegou um amigo dele, tipo assim, o cara começou a se desenvolver. E ele ensinou esse cara a ser um violinista. E o cara era muito bom. Só que sempre quando as pessoas falavam assim, ó, vamos tocar no evento ali, ele falava assim, não vou. Vamos tocar no evento de 2, 3 pessoas? Ele, não vou, porque um dia eu vou tocar num grande evento porque eu tenho um sonho. E aí, esse violinista, ele começou a ensinar o seu amigo e esse cara se tornou um cara bom como ele. Só que esse cara, ele entendia sobre desenvolvimento, ele percebia que, tipo assim, que os convites eram uma oportunidade. Então, ele começou a aceitar os convites para tocar para as pessoas em lugares pequenos, mano. Ali. E aí, sabe o que aconteceu? O fim dessa história. Esse violinista, grande violinista, ele nunca foi tocar num grande evento. Já aquele que começou a construindo ali nos pequenos momentos, ele se tornou um grande violinista e no futuro ele tocou num grande evento. Então, nos passos práticos, como você está falando, tudo que a gente tem hoje de habilidades para liderar, seja para você tirar uma foto, seja para você fazer mídia na tua igreja, seja para você fazer qualquer um desses serviços, você precisa entender a primeira coisa, Deus te deu isso e você precisa ir pro corpo de Cristo, trabalhar na tua igreja local, porque é lá que você vai desenvolver isso. Ou seja, se você tem um sonho de fazer stories, cara, mano, cola na equipe de mídia da tua igreja, porque lá é um momento onde Deus vai te desenvolver. E muitas vezes, tipo, a gente tem alguns dons e habilidades e a gente quer, tipo assim, só os grandes eventos. Ou a gente quer, tipo assim, sentar e falar assim, Deus, o Senhor me prometeu, então o Senhor vai fazer. Não, vai se envolvendo no corpo de Cristo. Por quê? O corpo de Cristo é onde vai nos fazer, nos desenvolver. Por quê? Porque você está dentro do corpo de Cristo. E é ali onde ele desenvolve os seus filhos para que você possa alcançar os lugares onde ele tem como destino para você. Entendeu, Ninão? Então, na prática mesmo, eu entendi de Deus que Deus tinha me chamado para pregar. Então eu fui fazer oratória, fiz curso de oratória no Senac durante um tempo. Aí depois eu entendi que Deus me chamou para pregar, eu fui fazer teologia, fiz 5 anos de teologia. Então eu comecei a dar ferramentas para o Espírito Santo, porque eu precisava entender, eu precisava ter base, eu precisava ter fundamentos, eu precisava saber falar. Eu não sabia falar, cara. Tipo assim, ninguém nasce pronto em nada, a gente precisa ser desenvolvido. Então o caminho para isso é você trabalhar na tua igreja local. Cara, esse é o foco de Deus. As pessoas vão dizer assim, não, mas na igreja local, não sei. Não, cara, se você entende de Deus que ele te chamou, cai pra dentro, velho. Não fica vacilando, porque se você ficar que nem aquele violinista só pensando num dia... Cara, você acha que vai acontecer isso? Literalmente, mano. De você pensar assim, um dia eu vou me tornar um grande pastor, mas você não trabalhou, não cuidou de vidas. Não foi pro dia a dia. Contato ali não com teve pessoas. Contato, não serviu. Mano, o melhor caminho pra você viver o teu ministério é você servir, mano. E às vezes as pessoas ficam esperando ter um ministério pra começar. Tipo, eu não sou líder, não vou discipular alguém. Exatamente. E, mano, tem muitas pessoas que você... Quem tá assistindo pode ter amizades, né, mano? Amigos, assim, que talvez tenham menos tempos de cristianismo, que você tem mais sabedoria, mais entendimento.
começa discipulando essas pessoas já, né, mano? Isso mesmo. Pessoas que, tipo, no dia a dia, assim, do trabalho, pessoas... Qualquer pessoa, né, mano? Porque aí você já vai estar se desenvolvendo pra ser um líder, pra ser um pastor, pra ser o... E uma coisa que é importante também, não, dentro disso, é que, assim, a gente tem que focar não em cargos, mas o que tem no céu. Sim. Pai e filhos, velho. Ó, Deus, ele procura uma família, o Filho procura uma noiva e o Espírito Santo procura uma morada. Então, o que isso quer dizer? É que, assim, cara, você tem que... O seu foco não tem que ser no ministério, o seu foco tem que ser no relacionamento com Deus. Uhum. Porque enquanto você foca em ministério, em cargo, sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar, cara. Sim. Por quê? Porque você tá lidando com pessoas, uma hora você vai tomar uma chamada, uma hora você vai tomar, tipo assim, uma correção, porque faz parte disso. Sim. Entendeu? Mas o seu foco tem que ser em amar Deus, cara. O seu foco tem que ser em ouvir o Espírito Santo todos os dias, em fazer o que Deus está colocando no seu coração diariamente. Sim. Porque tem gente que acha que Deus ele é o gênio da lâmpada. Ele vai aparecer, ó, você tem um chamado, bum, aí você já aparece pregando. Não, cara. É vida normal, é vida na vida, é o que Jesus fez. Ele desenvolveu um ministério andando com as pessoas, ele trabalhava, ele servia as pessoas. E esse é o caminho. É isso, cara. E você vê todos os grandes homens da Bíblia, né? Abraão. Sim. Quanto tempo não foi ali dia a dia, né, mano? Buscando a presença de Deus, ouvindo a Deus. E hoje em dia a gente quer as coisas muito... Mano, Deus falou aqui, eu já quero daqui uma semana. É food, né, cara? É o rap. É o negócio que é a tecnologia, né? A gente acaba se prendendo a isso, esperando isso. Sim. A gente, até o AP mesmo falou disso, é o Deus da Bíblia, né, mano? Não é o Deus que a gente acha que ele né, cara, mano? Isso é o mais... Eu acho que tem que mais se aprofundar em nós para que a gente possa se desenvolver, né, mano? Sim, porque se cara. a gente fica baseando Deus naquilo que a gente acha, mano, vão ser vários deuses por aí, não vai ser o Deus que é o Deus da Bíblia, né, mano? Sim, cara. Mas da hora, Sandrão. Mano, quando você teve a certeza, assim, do seu ministério pastoral, assim, agora nesse tempo recente, né? O que você vê que mudou, assim, na sua vida? Do Sandro antes pastor, do Sandro agora pastor. E você acha que teve mais de mudança na sua vida nisso? Cara, eu vejo que você, na verdade, assim, primeiro que Deus ele tá confirmando aquilo que já estava no coração dele, né? Então ele se moveu, construiu e hoje ele materializou aquilo que está no coração dele. Então hoje eu vejo, por exemplo, muitas percepções no espírito, assim, por exemplo, você tá muitas vezes no aconselhamento, você tá, tipo, junto com uma pessoa direcionando, você percebe, tipo, o Espírito Santo trazendo direções específicas, parece que você fica mais... A sua visão aumenta, a sua percepção. Você agora, na verdade, o que eu vejo hoje é que a unção do Espírito Santo é o que Jesus fala quando ele entra na sinagoga. O Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para libertar os cativos, trazer vistas aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, é um revestimento, é um gás do Espírito Santo, é uma confirmação daquilo que estava no coração de Deus. E aí você olha e você fala assim, cara... Agora, tipo assim, chegou a hora de avançar forte, porque o Espírito Santo cumpriu o que ele estava falando. Então, aí o desafio é, Espírito Santo, o que está no coração de Deus nesse momento para que a gente possa materializar? Então, agora mesmo, com os jovens e adolescentes, cara, os jovens e os adolescentes, eu vejo uma coisa muito forte na Bíblia, né? Uma passagem quando Abraão, ele pede pro seu servo buscar uma esposa para o seu filho. Por que ele estava fazendo isso? Porque Abraão estava preocupado com a próxima geração. Ele deixou um legado para a próxima geração. E você vê Deus falando, você vê que Deus, quando ele fala, em alguns momentos, e até Jesus no Novo Testamento, ele vai falar assim, ó, que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Olha isso, cara. Ele fala que ele é o Deus desses caras. Então você vê Abraão preocupado com a próxima geração. E os jovens, eles são a força na igreja local. Sim. Eles são a força de Deus para esse tempo. Porque os anciãos os adultos são a experiência. Os anciões é a experiência, a visão longa. Tipo assim, mas os jovens é a força de trabalho, cara. Sim. Os adolescentes é o potencial de Deus para tipo
tipo assim, é aquela molecada doida que chega evangelizando, prega o amor de Deus e não vê, tipo assim, ah não, cara, será que Deus tá falando? Não, a molecada acredita, entendeu? Sim. Então tem esse depósito de Deus nos jovens e nos adolescentes. Então eu acredito assim, cara, que a gente precisa descobrir isso nesse tempo, entendeu? Respondendo a tua pergunta em relação ao que mudou, eu sinto que o Espírito Santo me chamou para poder empoderar os jovens e os adolescentes e a lançar eles, para que eles possam entender primeiro quem eles são em Cristo, a identidade deles, e saber que eles foram chamados não para viver o reino de Deus somente como um destino, mas como uma realidade de vida agora. Então o cara tá no trabalho, ele tá pregando o evangelho, ele tá curando enfermos, libertando cativos, ele começa a ter prazer na vida dele, porque a gente passou por uma temporada de igreja, em toda a igreja brasileira, que os caras focavam só na perspectiva de ir pro céu. Então eu cheguei ver muita gente, Ninão, falando assim, cara, pra que eu vou trabalhar, estudar e me desenvolver sendo que Jesus tá voltando? Um dia eu vou pro céu, não vai ficar nada. É a teologia do escapismo isso daí, que o cara quer vazar, entendeu? Só pensa em ir embora. Então o cara fala assim, eu vou fazer umas dívidas aqui, Jesus vai voltar, mano. Já era, entendeu? Vai quitar tudo. Vai quitar tudo. Só que Deus não nos chamou pra gente focar, pra gente viver para a eternidade, mas a partir da eternidade. Então você vive hoje com foco em eternidade, sim, mas você entende que o reino de Deus ele invadiu essa era vindoura. Sim. Entendeu? É o reino do futuro vindo pro presente. Jesus falou, não os tirem do mundo, mas livre-os do mal, né? Sim. Tipo, eles vão manter aqui e a gente tem que trazer o céu pra onde você tá entendendo? Mano, é exatamente isso. Eu não vos peço que os tires do mundo, só livre eles do mal, mas eles têm uma missão, cara. Sim. Que é o quê? Você vai pra sua escola, pra sua faculdade, você prega o evangelho, mano. A gente crê em Jesus, eu vejo uma dificuldade muito grande hoje nos jovens e nos adolescentes, que os caras falam assim, eu creio em Jesus, só como Salvador, mas não como Senhor, muitas das vezes. Por quê? Porque se eu creio que Jesus cura, cara, eu tô no meu trabalho, ou eu tô na minha faculdade ou na escola, tem alguém com uma enfermidade... Mano, vem aqui que eu vou orar por você, porque eu creio que Jesus cura e ele vai te curar, entendeu? Se eu creio que Jesus salva, então eu vejo um cara, tipo, perdido, mano, eu não viro as costas pra ele, tipo assim, se ele quiser, ele se define por Deus. Não, mano, eu me importo com essa pessoa. Sim. E eu prego salvação pra ela, e eu paro e eu falo com ela, e eu semeio palavras bíblicas, e eu prego que Jesus salva pra ela. Então... chegou o momento para nós, como geração de jovens e adolescentes, que Deus está nos chamando para materializar o reino de Deus, para materializar aquilo que está no coração de Deus. E como você vai fazer isso? Primeiro passo, você vai ser como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram jovens que não tinham medo de se queimar, por isso foram para a fornalha, cara. Você tá entendendo? Então, os caras não tinham medo de se queimar, velho. Hoje a galera tá assim, não, mas se eu orar e Jesus não curar, não tem problema, você orou. Você só foi destinado para orar. Então, a gente tem que sair dessa mentalidade de mas se eu falar, eu vou me queimar. Não, Sadraque, Mesaque e Abidnego falou e não se queimou. E, na verdade, eles entraram pra fornalha, eles não tinham medo de se queimar. Então, qual que é a chave de Deus? Cara, é entender quem você é avançar no reino e, tipo assim, materializar aquilo que tá no coração de Deus. E tem muito medo nessa parada, né, muito mano? Medo, e é mano. um negócio muito simples. Simples, cara. Porque, tipo, eu trabalhando no dia a dia, assim, percebo o quão simples é você falar de Jesus. Sim. Porque é o que a gente vive. Mas tem muita gente que não tem essa... não entende que é um negócio simples, mano. Porque se uma pessoa tá falando ali que ela tá perdida, que ela tá, mano, numa vida ruim, que tá triste, que tá isso... Se a gente, às vezes, só conta o nosso testemunho e fala, nossa, eu já vivi assim, mano, e... Jesus me transformou, tô vivendo isso, tô vivendo aquilo. A Gabriela ontem mesmo, mano, tava falando com a amiga dela da Austrália e a menina falou que tava numa depressão e a Gabriela começou a conversar com ela, falar sobre a vida dela. E a menina ela começou o áudio assim, ela tava com a voz, tá ligado? Quando a pessoa tá com aquela voz de tristeza. Depois que a Gabriela começou a conversar com ela, falou do testemunho dela, tipo, você vê a voz da pessoa mudou na conversa. Só ouvindo tem o testemunho. Tem esperança, né, cara? Porque a nossa boca traz vida, mano, quando a gente fala de Jesus. Nossa, muito forte. E é um negócio muito simples, mano. É só você falar, mano, Jesus transformou minha vida fazendo isso. Você não tá, tipo, obrigando a pessoa a acreditar. Sim. Mas você tá lançando as suas palavras. Sim. E, tipo, a gente só vai viver o reino quando a gente falar de Jesus, né, mano? Isso é uma coisa interessante, Ninão, que você falou. É porque Paulo fazia isso, cara. O que Paulo fazia nas escrituras? Ele chega numa igreja, o que ele fala? Ó a pregação de Paulo. O cara vai virar e vai falar o seguinte. Ele chega numa igreja,
Aí ele fala assim, ó, eu tava no caminho de Damasco, mano, e aí ele me encontrou, velho. Não tem o que... Mano, é isso, mano, é o testemunho. O cara começa sempre falando do encontro que ele teve com a presença de Deus. Uhum. E isso traz o reino de Deus. E as pessoas falam assim, ó, mano, ele encontrou o próprio Cristo, velho. Foi o que a Gabi fez. E a transformação na vida dele, quem conhecia ele antes, fala assim, pô, mano, esse cara matava cristão, como ele é um cristão agora? Que louco, né? Essa transformação é o que, mano, é o ponto que a pessoa fala assim, mano, eu não acredito em Deus, mas, tipo, o que aconteceu com a minha vida? Como você vai explicar um negócio desse? Mano, Deus transformou minha vida, mano. Não tem argumento pra aquilo que Deus faz sobrenatural. A pessoa, sim, mano... Não tem como falar que não, tá ligado? Porque sim, é uma experiência sua própria, sim, né, mano? E isso gera transformação, cara. Eu vejo que hoje, nessa geração, Ninão, o Espírito Santo tá procurando pessoas que acreditem naquilo que tá no coração de Deus. Pra você isso aí, ó. Cara. O Espírito Santo tá procurando pessoas que acreditem naquilo que Deus quer fazer pra essa geração, sim, né, mano? Cara. Por quê? Você vê ele fazendo isso em toda a história bíblica. Ele chama Moisés e fala assim, ó, tem uma missão pra você. Moisés acredita, vai e vive o romper. Você vê ele chamando Noé, cara. Ele fala assim, ó, você vai construir uma arca. Beleza, o cara começa a construir uma arca. Mano, nada de chuva, velho. E passa anos e a família fala assim, ó, mano, será que isso era verdade? Mas ele estava focado naquilo que Deus estava falando. Sim. Então, muitas vezes você tem uma palavra, você tem um direcionamento, só que Deus quer que você acredita e você comece a construir a partir disso. Sim. Porque não é as pessoas que vão acreditar que vai fazer você viver o teu chamado e a tua vocação e aquilo que Deus te chamou para construir a tua parte no reino. Você precisa entender uma coisa, Deus me chamou, eu acredito nisso e eu vou andar nessa direção até que ele mude de direção. Entende o que eu tô dizendo? Sim. Então isso é muito importante. Noé foi isso. Ele começa a construir a arca e nada de chuva, a mulher dele fala assim, ó, mano, desiste, cara. Passa anos, cara. E aí a arca fica pronta e nada de chuva, e nada de chuva, e nada de chuva. Ele, não, mano, mas eu acredito. Deus está procurando pessoas que acreditem nos planos dele e esses planos vão trazer transformação, sim, na sociedade, no bairro, no país, na cidade, até os confins da terra. Pô, mano, e você falando isso, eu lembro do começo, quando a gente fechou o intercâmbio, assim, tipo, antes de fechar o negócio já era surreal, que eu falava assim, mano, como eu vou pra Austrália, mano? Sim. Eu não tinha um mísero real, sim, assim, pra pensar nisso, tá ligado? Sim. Mas a partir do momento que eu falei assim, pô, mano, se Deus me deu essa palavra, mano, é ele que vai fazer o negócio. Sim, cara. Mas teve a minha parte de falar assim, eu acredito que isso vai acontecer. Isso, cara, meu Deus. Isso aí que gera Show catarababá. Esse é o passo, né, mano? Que todo mundo fala, tipo, mano, você tem que dar o passo de fé. E as pessoas acham que o passo de fé é você fazer algo assim, absurdo. Não, mano, é você acreditar naquilo que Deus te falou, mano. Sim, cara. E através daquilo que Deus te falou. Porque, mano, a partir do momento que a gente se posicionou nisso, falou, mano, isso é a vontade de Deus. Se for a vontade de Deus, vai acontecer, mano. Com certeza um dia, com mais calma, conta esse testemunho. Eu tive uma experiência muito forte em relação a isso. Porque a gente não tinha condição financeira, a gente não veio de família rica. Sim. A gente sempre veio de uma situação que era difícil, né, cara? E aí, eu lembro que, tipo assim, quando eu comecei, eu fui ter o meu primeiro filho, que é a Helena, a primeira filha. Eu lembro que, tipo assim, cara, eu me planejei, fiz de tudo pra mim poder conseguir pagar um convênio, mano. E aí eu lembro que, tipo assim, eu não podia falhar com isso, eu tava programado ali, e eu sempre orava e falava, Deus, eu não quero que minha filha nasça, tipo, no hospital público. Não que tenha problema, mas num convênio é mais conforto, sim, o cuidado é diferente e tal. E aí eu lembro, cara, que, tipo assim, eu fui trabalhando, tipo assim, consegui pagar. Eu vinha de uma situação difícil, que nunca conseguia pagar as contas, tipo, minha família. Cheguei, tipo, passar por momentos onde eu passei fome. E aí, cara, eu lembro que, tipo assim, eu coloquei isso como um propósito, comecei a orar, foquei nisso. E aí, depois passou o tempo, quando minha filha nasceu, eu lembro que eu peguei ela no colo. E aí, tipo assim, o Espírito Santo falou assim pra mim, Sandro, eu tô com você, cara. Olha que louco. E aí eu, tipo, falei assim, não, beleza. Aí eu lembro que, tipo assim, quando o Natan foi nascer, que foi o nosso segundo filho, foi a mesma coisa. Tipo assim, a gente já tava com a mentalidade melhor, tipo, sim, assim, já tava entendendo a abundância do reino, a vida no reino, o cuidado do pai de amor. E aí eu lembro que, tipo assim, eu não tava pensando nisso, mas eu lembro que quando o Natan nasceu, ele nasceu no mesmo hospital e já tinha passado, tipo assim, muitos anos isso.
E aí eu lembro que eu entrei no banheiro, parecia que eu tava no mesmo quarto, cara. E aí o Espírito Santo falou assim de novo pra mim: Sandro, eu não falei que eu ia estar com você todos esses anos, e você tá aqui de novo, e seu filho mais novo tá nascendo de novo. E olha só, então o que a gente aprende com isso? Deus, ele tem verdades bíblicas sobre nós que a gente precisa acreditar nelas. E quando a gente acredita, como você recebeu uma palavra e a partir dessa palavra você entende que você tem um pai de amor que te ama, que cuida de você, e você foi pra cima, cara. E aí Deus materializou aquilo que era a vontade dele, cara. É isso. Você entrou no assunto aí de finanças, né, mano? Você é um cara que, graças a Deus, se desenvolveu bastante nisso, né, mano? Empresário, empreendedor. Avançando. E tá indo pra cima. Eu queria que você, mano, falasse um pouco pra galera dessa transição do Sandro, de quem era, que, tipo, não tinha conhecimento nenhum sobre finanças, né? Porque as pessoas acham que você nasceu já coaching. Sim. Mas essa transição pra essa mentalidade que você tem hoje, de questão de empreendimento, empresa, tudo mais. Então, hoje, na verdade, tipo, a gente empreende, né? E uma das coisas que eu entendi durante esse... Primeiro que eu entendi, que é uma chave de Deus, como eu falei, é você entender sobre o amor de Deus por você. O amor de Deus é o que a Bíblia fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, Filipenses 4:8, antes carregue diante de Deus os seus anseios com orações e súplicas, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração em Cristo. Realmente você confiar no Pai. E também em Mateus fala sobre não andeis ansiosos por coisa alguma, e aí ele vai falar: porque existe um Pai de amor, não andeis ansiosos quanto que é a vez de comer ou beber, porque existe um Pai de amor que te ama e que cuida de você. Isso é uma chave de Deus em relação à nossa vida, sobre a paternidade. Quando você entende sobre a paternidade, você passa a viver a partir de uma mentalidade de falta para uma mentalidade de filho, mano. Que é uma diferença. Sim. É o que Jesus fazia. Quando ele chega para multiplicar os 5 pães e 2 peixes, ele cola com os discípulos, os caras estão lá, e aí eles estão debatendo, e Jesus joga para eles. Fala assim, ó, alimenta essa multidão aí. E aí os caras falam assim, ó, mano, como? A gente tem que sair daqui e comprar. Ou seja, eles estavam pensando em métodos como qualquer pessoa pensaria. Normal. Mas Jesus estava esticando eles. E aí Jesus fala assim, ó, o que vocês têm na mão? Mano, isso é uma chave. Eles falam, ó, a gente tem 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, levanta, agradece a Deus, entrega na mão deles e eles fazem a multiplicação. Então, o que a gente aprende com isso? Que tudo que a gente tem nas nossas mãos hoje, que Deus nos entregou, tem poder de multiplicação. A gente precisa entender isso. Sim. Porque a gente sempre, quando fala de finanças, negócios, empreendimento, a gente fala assim, ó, um dia se eu ganhar na Mega Sena... Aí. Não joga na Mega Sena, não, brincadeira. A gente não joga aqui. Ganhar outra coisa. Um dia quando eu estourar, tipo assim, eu pegar um negócio bom, ou um dia quando, tipo assim, cara, eu entrar naquela empresa multinacional, eu vou me dar bem, eu vou prosperar e eu vou ficar rico. Não. A Bíblia diz assim que se você não for fiel no pouco, você não vai chegar no muito. Sim. Então, cara, você precisa ser fiel no pouco. Dízimos e ofertas. Isso são princípios bíblicos que vai gerar prosperidade e crescimento para os seus filhos. Quando Jesus fala da parábola dos 2 talentos, dos talentos, né? Ele vai falar sobre aqueles servos que receberam talentos. E olha só que interessante. Um recebeu 10, outro 5 e outro 1. E aí o que recebeu 1, ele foi o cara que arregou. Por quê? Porque ele escondeu a parada e quando o Senhor voltou, pediu conta, ele não tinha feito nada com isso. Então, isso é uma chave de Deus. O que recebeu 10, negociou. O que recebeu 5, negociou e multiplicou. A negociação, ela é sempre uma atitude humana. Ou seja, você recebe algo de Deus, você trabalha naquilo para que aquilo multiplique, e aí Deus vem e te entrega cidades. Porque o que multiplicou 5, ganhou mais 5 e ficou responsável por 10 cidades. O que recebeu 10, multiplicou mais 10 e foi responsável por mais cidades. Então, como que é o caminho de crescimento e desenvolvimento? É você parar hoje, entender o que você tem nas mãos. Cara, eu tenho isso nas mãos. O Espírito Santo me capacita a negociar o que eu tenho nas minhas mãos. Porque essa é a nossa parte. A parte do servo é o quê? Negociar. É você entender, é você fazer ali tipo um planejamento financeiro, é você gastar menos e ganhar, gasta menos e na verdade assim, ó, você ganha, gasta menos e economiza. Então isso são chaves que vai prosperando o dinheiro que está nas suas mãos. E existem várias outras formas também, mas uma das coisas que eu entendi durante esse tempo é que Deus é empreendedor e a gente foi chamado para empreender. Por que Deus é empreendedor? Ele cria um cenário. Gênesis
Eu sempre falo de Gênesis porque Gênesis é a origem, é o modelo de Deus. Sim. Ele cria tudo e ele coloca o homem para governar. E ele fala assim, ó, expanda isso. Sede fecundos. Frutifica. Tipo assim, ele tá falando o quê? Cara, empreende, gera crescimento, desenvolvimento. Então o nosso Deus é um Deus empreendedor. Sim. E a gente precisa entender isso. Hoje, os jovens em si, eles precisam entender que existe uma temporada de empreendedores. E ele tem que empreender, cara. Renova tua mente, foca, leia muitos livros sobre empreendedorismo. Funda uma startup, abre um canal do YouTube. Cara, vai pra cima. Porque Deus já entregou nas nossas mãos tudo que a gente precisa pra viver uma vida próspera. Mas como que a gente faz isso? Negociando, cara. Vivendo diariamente. E o problema do cara que não multiplicou, qual que foi o problema dele? Ele ficou assim, ó, esperando o Senhor voltar. Cara, ele ficou guardando. Na verdade, o problema maior dele foi a preguiça dele. Por quê? Porque ele não fez nada com aquilo que ele recebeu. Já os outros não, foi pra cima, negociou. Toda negociação você tem riscos. Então faz parte os riscos diários que a gente vai ter. Então, primeira coisa, a gente precisa entender que existe um Pai de amor que nos ama e que cuida de nós. E que Deus, ele é um Deus de prosperidade. No reino de Deus não existe miséria, falta de nada. A gente precisa mudar nossa mente em relação a isso. Deus nos chamou para a prosperidade. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Deus ama a prosperidade dos seus filhos. E uma das coisas que muitas das vezes as pessoas confundem é que quando Jesus veio, ele era um cara que não tinha onde cair morto. Quando ele fala que as raposas não têm... entende? Ele fala que ele não tem morada, mas ele não tá falando disso, ele tá falando que ele tem um propósito eterno. Sim. Mas as pessoas confundem e falam assim, mas Jesus ele era humilde. Tadinho. E essa mentalidade não é uma mentalidade de filho, mas uma mentalidade de falta. A pessoa fica assim, não, mas beleza, eu só quero ter dinheiro pra mim pagar minhas contas e viver uma vida simples e humilde. Beleza, você vai ter isso. E Deus vai ouvir a tua oração, cara. Mas quando você entende que Deus te chamou para abundância, para que você possa gerar recursos, ajudar pessoas, semear no ministério, ajudar pessoas da igreja, cara, cuidar de pessoas, cara, isso muda completamente e você começa a entrar na abundância do reino. E aí, uma chave última aqui de Deus sobre esse assunto é o seguinte: no reino de Deus, na verdade, no reino de Deus, como que é a palavra? No reino de Deus, a prosperidade não é sobre o sucesso, não é sobre o que você tem, mas quem você tem. E aí você olha para José no Egito, o que ele tá fazendo? O cara chega lá como escravo, zero de grana, zero de QI, não tinha nada. Ele era um escravo, mas ele começa ali a buscar a presença de Deus. Ele começa ali a ter relacionamento com Deus e chamar Deus para sua realidade. E aí tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Por quê? Porque a presença de Deus estava com ele. Sim. Então, cara, mergulha na Bíblia, foca nesse livro, porque esse livro pode te levar para prosperidade, crescimento e para te levar para os planos de Deus. Toda a verdade praticada das Escrituras vai trazer a materialização do reino de Deus e vai te trazer para um crescimento exponencial, velho. É isso, muito bom, isso, mano. Glória a Deus. Tamo indo aí pras finales. Eu queria que você, desse uma consideração final pra galera que tá assistindo a gente. Tanto os jovens quanto os adultos. Sim. Do que você vê que Deus tem pra esse ano de 2023. Depois de tudo que aconteceu, pandemia, um monte de coisa. Mano, o que você tem percebido de Deus pra esse ano de 2023? Então, na verdade, eu tenho percebido de Deus uma coisa que Deus tem falado muito comigo em relação a crescimento exponencial. Abraão viveu um crescimento exponencial, ele nem pôde ver aquilo que ele gerou. E Deus falou, sai da sua terra, da sua parentela e vai para cá que eu ainda te mostrarei, farei de ti uma grande nação. E uma das coisas que a gente precisa focar nesse momento, que o Espírito Santo tem falado, a gente está passando um momento difícil de transição de governo no nosso país. E a gente sabe de muitas coisas que estão acontecendo. Mas a gente precisa focar que no meio do caos, Deus sempre vai criar uma coisa nova. Foi o que ele fez lá em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então, do nada, Deus sempre cria coisas novas. No caos, Deus cria coisas novas. Então, para esse ano de 2023, é um ano de muito crescimento e desenvolvimento, sim. Nós estarmos focados no reino, naquilo que está no coração de Deus. Mas uma coisa que eu quero deixar para todos que estão ouvindo aqui cara, se você comer a Bíblia diariamente, se você
viver uma vida devocional de oração e de constância. Na verdade, assim, constância que eu digo, a gente não é constante, a gente tem problemas com isso. Mas se você viver uma vida na presença de Deus, se esforçando para buscar, orar, jejuar, ler a Bíblia e passar tempo com Deus, cara, eu quero te dizer uma coisa, você vai viver o melhor ano da tua vida. Então, é aquilo que a Bíblia diz, você que tá no momento aí que você tá muitas vezes frio ou morno, olha só, no verão, ninguém quer nada morno. As pessoas querem algo gelado no verão. No inverno, ninguém quer nada morno. As pessoas querem algo quente. O que isso quer dizer? O morno não serve pra nada, meus amigos. Então, eu quero deixar uma palavra aqui. Não seja morno, cara. Seja intencional. Avança no reino. Pega esse ano de 2023. Ora como você nunca orou. Faz um plano de leitura bíblica como você nunca fez. Até mesmo aí a gente vai ter um plano de leitura bíblica no Audaz. Entra, cara. Ó, spoiler. Come, cara. Come a palavra. Come a palavra. Tipo assim, cara, entra de cabeça. Busca Deus como você nunca buscou. É isso mesmo. Que você vai viver todos os planos de Deus, assim na terra como no céu. E pra fechar, não existe lugar melhor que você possa viver a não ser no centro da vontade de Deus, cara. Tudo nessa vida é passageiro, mas os valores do reino, eles são eternos. Então viva por valores eternos e não por valores terrenos, passageiros e vãos. É isso. É isso, cara. Já aproveitando essa deixa, pra galera que faz parte da juventude, mano, se Sim, engaje cara. nos nossos planos aí, nos projetos, em tudo que tem aí da juventude, cultura de oração, Sim, evangelismo, Sim. tudo, mano, Noite Audaz, porque a gente precisa de jovens, literalmente, que estejam dispostos, mano, a fazer mais. A gente Isso. quer fazer mais, a gente quer ir Sim, além, quer sim. fazer coisas novas. E também se você tem ideia, mano, porque às vezes as pessoas ficam muito esperando alguma coisa e tem uma ideia boa. Então você tem a liberdade pra expor ideias, Sim. pra gente poder desenvolver mais, cada vez mais. E é isso, muito Toma bom. honra aí, tá com Você você. é louco, a honra Glória é a minha. Deus. Você é um cara monstro que eu tenho com muita Você admiração. Homem Deus de continue te Deus. abençoando muito. Valeu. Você que está assistindo esse vídeo, se você curtiu, se você foi abençoado, a gente pede para que você compartilhe com mais pessoas, divulguem, manda no grupo da família, Sim, cara. manda para todo mundo esse vídeo. Se você curtiu, se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve na nossa página, fica ligado aí no nosso Instagram, em tudo, nas nossas redes sociais. Pô, E vamos pra cima. Deus abençoe. Que esse ano de 2023 seja um ano melhor das nossas vidas. em nome de Jesus, Em nome cara. de Jesus. Deus abençoe. Valeu, Valeu, família. galera.